Eu quero começar com uma pergunta simples, mas que, se você responder com sinceridade, pode te incomodar de verdade. Por que você torce por pessoas que você nunca viu na vida, mas muitas vezes não consegue apoiar quem está perto de você? Você vibra, grita, compartilha histórias, defende com unhas e dentes um jogador de futebol, uma influenciadora, um cantor ou um youtuber que nem sabe que você existe. Você sente um prazer genuíno quando eles ganham, sobem, brilham, mas quando alguém próximo, um amigo, um irmão, uma colega de trabalho, um familiar ou até o parceiro começa a crescer, algo trava, incomoda, gera uma pontada silenciosa. Às vezes você até se afasta, diminui o mérito ou faz uma piadinha construtiva que, no fundo, é azeda. Isso não é aleatório. Não é falta de caráter ou maldade pura. É algo profundamente humano, enraizado na estrutura psíquica. A psicanálise, desde seus fundadores até os teóricos contemporâneos, explica esse paradoxo com clareza dolorosa. Torcemos com facilidade pelos distantes porque eles não ameaçam nosso narcisismo. Os próximos, sim. A raiz freudiana, narcisismo, identificação e as pequenas diferenças. Sigmund Freud, em textos fundamentais como Introdução ao Narcisismo, de 1914, e Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, já apontava que o ser humano é movido por uma economia libidinal delicada. Nós investimos energia psíquica, libido, em objetos que nos devolvem uma imagem positiva de nós mesmos. Quando admiramos uma celebridade distante, criamos uma identificação idealizada. Ela funciona como um ideal do eu projetado. Eu sou como ele. Ela poderia ser. Não há risco real de comparação direta, porque a distância protege. Freud chamava isso de narcisismo das pequenas diferenças. Tendemos a ser mais hostis ou indiferentes justamente com quem está perto, o suficiente para nos lembrar de nossas próprias limitações, mas longe o bastante para não sermos nós mesmos. Nas massas, a torcida por ídolos une as pessoas em torno de um líder ou herói comum, canalizando a agressividade para fora, contra rivais. Mas, no círculo íntimo, o sucesso do outro reativa a ferida narcísica. Se ela consegue, por que eu não? A inveja surge como derivado do amor recalcado, um afeto que Freud via misturado aos vínculos mais primitivos. Melanie Klein e a inveja primordial, atacar o objeto bom. Melanie Klein vai mais fundo e mais cedo na vida psíquica. Em sua obra-prima Inveja e Gratidão, de 1957, ela descreve a inveja como um sentimento inato, ligado à pulsão de morte, que surge já nos primeiros meses de vida. A criança inveja o seio materno, não só por nutrição, mas porque ele representa algo bom, completo, que goza de si mesmo. A resposta inconsciente é o impulso de estragar, roubar ou destruir esse bem, não por ódio puro, mas
para não suportar a dor de ver o outro possuir o que falta em si. Klein diferencia inveja de ciúme e voracidade. A inveja é especificamente o ódio ao bem do outro. Quando o bebê ou o adulto regressivo não consegue integrar a posição depressiva, onde reconhece o objeto como inteiro e sente gratidão, a inveja ataca. No adulto, isso se repete. O sucesso do próximo, amigo que abre negócio, irmã que é promovida, parceiro que brilha, reativa essa dinâmica primitiva. O objeto bom, próximo, ameaça nosso equilíbrio interno. Por isso, algo trava. A gratidão, para Klein, é o antídoto, capacidade de reconhecer o bem sem precisar destruí-lo. Mas muitos ficam presos na posição esquizoparanoide, cindindo o mundo em eu fraco versus outro todo-poderoso. Lacan, o estádio do espelho e do desejo do outro. Jacques Lacan radicaliza isso no registro imaginário, no famoso estádio do espelho, de 1949. O bebê forma o eu a partir de uma imagem unificada que vê refletida, mas essa imagem é alienada, vem do outro. O eu é sempre uma ilusão especular. A inveja lacaniana não é só querer o que o outro tem, é sofrer porque o outro parece gozar, ter satisfação de forma plena, enquanto nós nos sentimos faltantes. Não é o objeto, é o brilho no olhar do outro. Nas redes sociais atuais, isso explode. Cada post de sucesso próximo vira um espelho que denuncia nossa castração simbólica. Torcer por quem nunca vimos é seguro. O famoso é um outro maiúsculo, distante, que não nos confronta cara a cara. O próximo, sim, ele ocupa o lugar de rival no campo imaginário e revela que nosso desejo é sempre desejo do outro. Contribuições contemporâneas. Bion, narcisismo e a cultura atual. Wilfred Bion, influenciado por Klein, fala em ataques ao elo de ligação. O invejoso ataca não só o objeto bom, mas a própria capacidade de aprender a se relacionar. Em pacientes com funcionamento borderline ou narcísico, vemos isso claramente. O sucesso alheio é vivido como ataque ao self. Pensadores atuais como Christian Dunker ou autores que trabalham a inveja social destacam como as redes sociais amplificam o fenômeno. Criam uma inveja globalizada, onde o distante influencer vira dopamina fácil, enquanto o próximo gera comparação constante e ressentimento. Freud já falava em ferida narcísica. Hoje é epidemia. Filósofos complementam. Aristóteles via a inveja como dor pela felicidade alheia. Nietzsche criticava o ressentimento dos fracos que odeiam o forte próximo. Moral de escravos. Schopenhauer via o sofrimento como vontade insaciável. Querer o que o outro tem é nunca se contentar. Ambos apontam que o ser humano prefere ilusões grandiosas a enfrentar a finitude ao lado de quem realmente importa. Casos que já atendi. Em mais de uma década de consultório, vejo esse padrão com frequência. Uma paciente de 32 anos vibrava com cada vitória da influencer fitness
que seguia, mas sabotava sutilmente a amiga que começou a emagrecer e ganhar confiança. Ela mudou, está se achando, dizia. No fundo, a amiga próxima espelhava o corpo que ela mesma desejava, mas não conseguia conquistar. A inveja kleiniana aparecia como ataques ao objeto bom, a amiga que representava possibilidade de reparação. Um homem de 40 anos torcia fanaticamente por um time de futebol e definia o técnico como herói. No trabalho, porém, quando o colega com quem almoçava todo dia foi promovido, ele sentiu uma raiva sem motivo e começou a fofocar. Freud explicaria pela identificação em massa, segura versus rivalidade narcísica próxima. Uma jovem que atendia relatava: eu compartilho tudo da minha irmã distante, que mora fora. Mas, quando minha prima, que mora na mesma cidade, postou que abriu loja, eu nem curti, senti inveja e culpa. Aqui, Lacan ajudou. O gozo imaginado da prima próxima confrontava sua própria falta de forma insuportável. Esses casos mostram: o mecanismo é inconsciente. A pessoa não quer ser mesquinha. É defesa contra a dor de se sentir insuficiente. Por que isso acontece tanto hoje? Vivemos na era da comparação ubíqua. As celebridades oferecem relacionamentos parasociais, conexões unilaterais, seguras, sem risco de rejeição ou confronto real. Apoiar o próximo exige vulnerabilidade, reconhecer que ele pode crescer sem que isso nos diminua. Exige gratidão kleiniana e saída do narcisismo primário. O antídoto: autoconhecimento, análise, cultivar a capacidade de reparação, Klein, integrar o ideal do eu de forma menos rígida, Freud, e aceitar que o desejo passa pelo outro sem precisar destruí-lo, Lacan. Aprender a celebrar o brilho alheio, especialmente o de quem está perto. É sinal de maturidade psíquica. É transformar a inveja em admiração genuína e, por fim, em gratidão pela própria jornada. Da próxima vez que você vibrar com um gol de um jogador que nunca vai te conhecer, pare e pergunte: e quem está ao meu lado? Eu consigo torcer de verdade? O verdadeiro crescimento não é torcer pelos distantes, é conseguir olhar nos olhos de quem está perto e dizer, com sinceridade: que bom que você está brilhando, isso não me apaga. A distância protege. Torcer por alguém distante é fácil, porque não existe risco emocional real. Aquela pessoa, o jogador que faz o gol decisivo, a influenciadora que posta a vida perfeita, o artista que lota estádios, não compete com você, não ameaça sua identidade, não ativa suas inseguranças mais profundas. Você pode admirar livremente, vibrar, defender, até fantasiar uma conexão, sem se comparar de verdade. A distância funciona como um escudo protetor. Ela mantém o outro no lugar de ideal seguro, longe o suficiente para não confrontar suas próprias limitações. Mas quando a conquista é de alguém próximo,
o amigo de longa data que abre o negócio próprio, a irmã que é promovida, o colega que começa a brilhar no mesmo ambiente que você, a dinâmica muda completamente, porque ali existe proximidade. E proximidade ativa comparação, ativa espelho, ativa a possibilidade dolorosa de que o outro, sendo tão parecido com você em muitos aspectos, consiga aquilo que você ainda não alcançou. Sigmund Freud já explicava esse mecanismo com precisão cirúrgica no conceito de narcisismo das pequenas diferenças, em textos como Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, e em Reflexões sobre o Narcisismo, de 1914. Ele observava que tendemos a dirigir hostilidade ou indiferença justamente para quem está próximo o suficiente para nos lembrar de nós mesmos, mas diferente o bastante para gerar rivalidade. Com os muito distantes, criamos uma identificação idealizada e segura. Projetamos neles um ideal do eu que nos leva sem nos ameaçar, que nos eleva sem nos ameaçar. Com os próximos, a semelhança torna a diferença insuportável. Se ele, que é como eu, consegue, o que isso diz sobre mim? A distância protege o frágil equilíbrio narcísico. Ela permite que a admiração flua sem custo psíquico alto. Nas torcidas de futebol, por exemplo, milhões se unem em torno de um ídolo distante, canalizando libido e agressividade para fora, contra o time rival. Freud via nisso um fenômeno de massa. O herói longínquo une, sem ameaçar, o eu individual. Já o sucesso do quase igual, o vizinho, o primo, o parceiro, reativa feridas narcísicas antigas. A comparação não é apenas social, ela é existencial. Melanie Klein aprofunda essa dinâmica ao nível mais primitivo. Em Inveja e Gratidão, de 1957, ela descreve a inveja como um sentimento arcaico, ligado à pulsão de morte, que surge já na relação do bebê com o seio materno. O seio bom representa tudo que é completo, nutridor e capaz de gozar de si mesmo. A inveja não quer apenas possuir, ela quer estragar, danificar ou roubar o bem do outro para aliviar a dor de se sentir incompleto. Quando o objeto bom está distante, uma celebridade, um influenciador, é mais fácil idealizá-lo sem atacá-lo. Ele permanece intocável, mas quando o objeto bom está próximo, a inveja se ativa com força. O sucesso do outro se torna uma prova viva de nossa própria falta. A proximidade transforma a admiração em ameaça. Jacques Lacan complementa com o registro imaginário. No estágio do espelho, formamos o eu a partir de uma imagem alienada, vinda do outro. O que invejamos não é exatamente o que o outro tem, mas o brilho de gozo que imaginamos que ele possui. A satisfação plena que nos falta. O distante permite fantasiar esse gozo sem confronto direto. O próximo, porém, ocupa o lugar de rival especular. Ele nos devolve uma imagem de nossa castração simbólica, porque ele brilha e eu sinto essa falta. A comparação vira sofrimento porque revela que nosso desejo é sempre desejo do outro. Na prática clínica,
Vejo isso o tempo todo. Um paciente vibrava fanaticamente com cada vitória de seu time e de seu jogador favorito. Relação parasocial segura, sem risco, mas quando o irmão mais novo, com quem dividiu o quarto por anos, conseguiu um emprego melhor e começou a viajar, ele relatava uma irritação sem motivo, piadinhas depreciativas e um afastamento gradual. A proximidade tornava impossível ignorar a comparação. Ele é da mesma família, mesma origem, e está indo mais longe. A distância emocional que se criou era uma defesa contra a dor de ver o objeto bom próximo prosperar sem que isso destruísse seu próprio self. Outro caso, uma mulher que seguia dezenas de influencers de emagrecimento e sucesso profissional, sentindo prazer genuíno com cada conquista delas. No entanto, quando a melhor amiga começou a emagrecer, mudar o estilo de vida e ganhar visibilidade no trabalho, ela sentiu um vazio e uma raiva velada. Não sei porquê, mas me incomoda. Aqui, a proximidade ativou a inveja kleiniana. A amiga não era mais uma imagem ideal, distante. Era alguém real, com quem compartilhava histórias que representava a possibilidade de reparação que ela mesma ainda não conquistara. Vivemos hoje numa era em que as redes sociais misturam esses mundos. Celebridades e influencers criam relacionamentos parasociais, conexões unilaterais que parecem próximas, mas mantêm a proteção da distância. Você acompanha a vida deles sem que eles saibam da sua. Isso gera dopamina fácil, de admiração sem custo. Já o sucesso do amigo que posta no mesmo grupo de WhatsApp ou no Instagram em comum ativa a comparação constante e dolorosa. A proximidade real expõe o outro não é uma fantasia, ele existe no mesmo espaço que você. A distância protege, ela permite torcer sem doer, mas é exatamente por isso que ela também limita o crescimento emocional. O verdadeiro desafio da maturidade psíquica não está em vibrar com quem nunca veremos, está em conseguir olhar para quem está ao nosso lado, com todas as semelhanças e diferenças, e transformar a comparação em admiração genuína, a inveja em gratidão pela jornada compartilhada. Quando a proximidade deixa de ameaçar e passa a inspirar, algo muda dentro de nós. Deixamos de precisar do escudo da distância para nos sentirmos inteiros. O mecanismo da comparação. Leon Festinger mostrou algo importante, quase incômodo, de tão preciso. O ser humano se avalia o tempo todo, comparando-se com os outros. Em seu clássico artigo de 1954, a Theory of Social Comparison Processes, Festinger explicou que temos um impulso inato para avaliar nossas opiniões, habilidades e valor pessoal, quando não há parâmetros objetivos claros como sou bom nisso ou estou no caminho certo. Recorremos à comparação social, e essa comparação não é neutra, ela é carregada de emoção, direção e consequência.
Existem dois movimentos principais nessa comparação, segundo Festinger. A comparação para baixo. Olhamos para quem está pior que nós e nos sentimos aliviados, superiores ou motivados. A comparação para cima. Olhamos para quem está melhor, especialmente alguém próximo. E isso pode gerar motivação ou um desconforto profundo. Quando alguém próximo cresce, a comparação para cima se ativa com força total e surgem perguntas internas que ecoam como um alarme silencioso. E eu? Por que não eu? O que eu estou fazendo da minha vida? Se ele, ela, que é tão parecido comigo, consegue, o que isso diz sobre mim? Esse questionamento não é racional ou calmo. Ele gera desconforto psíquico, uma espécie de dissonância cognitiva que Festinger também estudou. O sucesso do outro próximo funciona como um espelho implacável. Ele não só mostra o que falta em nós, mas também expõe a lacuna entre onde estamos e onde poderíamos estar. E o psiquismo, para proteger o equilíbrio narcísico, muitas vezes reage de forma defensiva. Em vez de apoiar a pessoa, se afasta. Em vez de apoiar, a pessoa se afasta. Em vez de celebrar, minimiza. Foi sorte, teve ajuda, não é para tanto. Em vez de se aproximar para aprender, cria distância emocional ou até rivalidade velada. Freud já havia antecipado essa dinâmica ao falar do narcisismo das pequenas diferenças. Quando o outro está muito distante. O jogador famoso, o influencer, a comparação é segura e idealizada. Mas, quando o outro está próximo, mesma origem, mesma faixa etária, mesmo círculo social, a semelhança torna a diferença insuportável. O sucesso dele não é apenas dele. Ele questiona nossa própria história, nossas escolhas, nossa suposta justiça interna. Melanie Klein leva essa compreensão para um nível ainda mais primitivo. Em Inveja e Gratidão, de 1957, ela descreve a inveja como um afeto arcaico que surge quando confrontamos o objeto bom que parece possuir plenitude. O crescimento do próximo reativa essa inveja primordial. Não é só ele tem mais, mas ele goza de algo que me falta e isso me dói. A resposta inconsciente muitas vezes não é roubar o bem do outro, mas estragá-lo psiquicamente. Através do afastamento, da desqualificação ou da indiferença. A proximidade intensifica o mecanismo porque o objeto bom deixa de ser uma fantasia distante e se torna uma presença real que compartilhamos o mesmo espaço emocional. Lacan, por sua vez, colocaria o foco no registro imaginário e no desejo. O que dói não é apenas o sucesso concreto do outro, mas o brilho de gozo que projetamos nele. A comparação para cima revela nossa própria castração simbólica. Ele parece completo, enquanto eu me sinto faltante. O próximo ocupa o lugar de rival no espelho, e o afastamento torna-se uma defesa para não ter que suportar essa imagem alienada de nós mesmos. Na prática do consultório, vejo esse mecanismo se repetindo de forma dolorosamente previsível. Um paciente de 35 anos vibrava com as conquistas profissionais de um amigo de infância que morava em outra cidade. Mas quando o irmão que trabalhava no mesmo ramo fechou um contrato importante, ele relatou: senti uma tristeza estranha, como se fosse eu que tivesse perdido algo. As perguntas internas
vieram com força, porque ele e não eu. Em vez de parabenizar de coração, ele se afastou por semanas, criando justificativas. Ele mudou, está distante. A comparação ativada pela proximidade gerou um afastamento protetor. Uma mulher que atendia seguia com entusiasmo várias empreendedoras nas redes. Quando a prima com quem dividia almoços de família começou a ter sucesso visível no próprio negócio, ela sentiu um vazio e começou a fazer comentários sutis. Tomara que dure. No fundo, a pergunta: e eu, que tenho as mesmas oportunidades e ainda não avancei, gerava tanta ansiedade que o apoio se tornava impossível. A comparação social reforçada pela proximidade familiar, transformou a admiração em desconforto e, por fim, em distanciamento. Vivemos numa época em que as redes sociais amplificam esse mecanismo de forma brutal. Festinger não imaginava um mundo onde o sucesso dos próximos, amigos, colegas, familiares, aparece no feed ao lado do nosso próprio dia a dia. A comparação deixa de ser ocasional e se torna constante. O resultado, muitos optam pelo caminho mais fácil: vibrar com quem está longe, sem risco real, e se afastar emocionalmente de quem está perto, para não ter que enfrentar as perguntas incômodas. O mecanismo da comparação, portanto, não é mero hábito social, é uma operação psíquica profunda que revela nossa fragilidade narcísica. Quando alguém próximo cresce, ele não só avança, ele nos convida, muitas vezes sem querer, a olhar para nossas próprias estagnações, medos e possibilidades não realizadas. O desconforto é real, o afastamento é uma defesa compreensível, mas é exatamente nesse ponto que o crescimento emocional começa, na capacidade de tolerar a comparação sem destruir o laço, de transformar o porquê não eu em um honesto. O que eu posso fazer agora? A distância protege, a proximidade revela, e só quem consegue suportar a revelação sem fugir é capaz de construir relações verdadeiramente maduras. O sucesso do outro como espelho. Na psicanálise, o outro não é só o outro, ele também funciona como espelho. Jacques Lacan revolucionou essa compreensão ao descrever como o sujeito se constitui a partir do olhar do outro, no famoso Estádio do Espelho de 1949. O bebê, ainda fragmentado em sua experiência corporal, reconhece uma imagem unificada e coerente refletida, mas essa imagem não é dele mesmo. Ela vem do outro, o eu. Surge como uma formação imaginária, alienada desde o início. Somos, desde cedo, dependentes do olhar externo para nos sentirmos inteiros. Ou seja, o outro sempre mostra algo sobre você, não de forma neutra, mas carregada de desejo, falta e identificação. E quando alguém próximo conquista algo significativo, um cargo melhor, um corpo transformado, um negócio que decola, uma visibilidade que você sonhava, isso pode revelar, de forma implacável, aquilo que você sente que não conseguiu. Não é, no fundo, sobre o outro, é sobre o que ele representa para você. O sucesso do próximo funciona como um espelho que não mente, ele reflete de volta não apenas a conquista concreta, mas o brilho de uma satisfação, gozo.
que imaginamos que o outro possui de forma plena. Lacan diria que o que invejamos não é exatamente o objeto, o dinheiro, o status, o reconhecimento, mas o gozo do outro, aquela sensação de completude que nos falta. O próximo, por estar perto, ocupa o lugar de rival no campo imaginário. Ele não é um ídolo distante e inofensivo. Ele é alguém que divide o mesmo espaço simbólico que você, e sua vitória denuncia sua própria castração simbólica. Se ele consegue, porque eu continuo sentindo essa falta. Freud já preparava o terreno ao falar do narcisismo e da identificação. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, ele mostra que nossa identificação são ambivalentes. Amamos e odiamos o objeto com o qual nos identificamos. O espelho próximo amplifica essa ambivalência. O ideal do eu que projetamos no distante, o famoso, o influencer, é seguro porque não nos confronta diretamente. Já o sucesso do amigo, do irmão ou do parceiro reativa a ferida narcísica. Ele é como eu. E mesmo assim foi mais longe. A comparação deixa de ser abstrata e vira existencial. Melanie Klein complementa essa visão. Levando-a para um nível ainda mais primitivo e visceral. Em Inveja e Gratidão, de 1957, ela descreve como, desde os primeiros meses de vida, o bebê confronta o seio dono, símbolo máximo de plenitude, nutrição e capacidade de gozar de si mesmo. A inveja kleiniana não surge apenas da falta, mas do ódio dirigido ao bem que existe fora de si. O objeto bom, próximo, o amigo, o familiar ou o colega que conquista não é apenas admirado. Ele é sentido como uma ameaça à integridade do self, porque evidencia de forma concreta a própria incompletude. Enquanto Lacan enfatiza o espelho imaginário e a alienação do eu, Klein destaca o aspecto destrutivo da posição esquizoparanoide diante do sucesso do próximo. O psiquismo pode cindir o objeto, transformando o bom em algo perigoso, ou atacar o elo afetivo para aliviar a dor. O espelho próximo, portanto, não reflete apenas a conquista, ele reflete a possibilidade de reparação que ainda não foi alcançada, e é exatamente essa possibilidade que dói. Por isso, quando o outro próximo brilha, o desconforto raramente é racional. Ele mereceu, ele é existencial. O espelho não mostra só o que o outro ganhou, mostra o que ainda falta em nós, e o quanto resistimos a olhar para essa falta sem atacar o reflexo. Na prática clínica, esse espelho se revela de forma crua. Uma paciente via com prazer as vitórias de influências distantes, mas quando a melhor amiga, com quem dividia angústias semelhantes, conseguiu emagrecer, mudar de carreira e ganhar uma nova confiança, ela relatava: eu sei que deveria ficar feliz, mas sinto um vazio, como se ela estivesse vivendo a vida que eu queria para mim. Aqui, a amiga não era apenas outra pessoa, era o espelho que denunciava sua própria paralisia e o desejo adiado. Um homem de 40 anos torcia fanaticamente por seu time de futebol, idealizando jogadores distantes. Porém, quando o irmão mais novo conseguiu uma promoção que ele mesmo sonhava havia anos, ele sentiu uma raiva difusa e começou a se afastar. Ele sempre foi o queridinho da família, justificava. O irmão próximo funcionava como espelho implacável. Mostrava que alguém da mesma origem podia romper o padrão familiar
de estagnação. Isso confrontava sua própria narrativa de vítima das circunstâncias. O sucesso do outro como espelho, portanto, é incômodo, porque é honesto demais. Ele não permite a idealização confortável do distante. Ele revela que o brilho não é privilégio exclusivo de super-humanos ou de quem está longe. Ele está ao alcance de quem divide nosso mundo real. E é exatamente por isso que muitas vezes preferimos desviar o olhar, minimizar o reflexo ou quebrar o espelho, em vez de encará-lo e perguntar: o que essa imagem está me dizendo sobre mim mesmo? Reconhecer o outro como espelho é o primeiro passo para deixar de reagir com defesa e começar a responder com crescimento. A inveja, o que ninguém gosta de assumir. Aqui entra um ponto delicado, daqueles que poucos querem olhar de frente. A inveja. E não estou falando de maldade pura, de gente ruim ou de caráter fraco. Estou falando de um sentimento humano, profundamente estrutural, que faz parte da constituição psíquica de todos nós. Melanie Klein, uma das maiores psicanalistas do século XX, descreveu a inveja de forma clara e incômoda em sua obra fundamental Inveja e Gratidão, de 1957. Para ela, a inveja não é um sentimento secundário ou aprendido na vida adulta. Ele é primordial, ligado à pulsão de morte, e surge já nos primeiros meses de vida. A criança pequena, ao se deparar com seu bom, símbolo de nutrição, plenitude e capacidade de gozar de si mesmo, sente não apenas desejo, mas um incômodo profundo, porque o outro tem algo tão bom e eu não possuo da mesma forma. Klein diferenciava claramente: a inveja não é exatamente ciúme, medo de perder o que é meu. Não é voracidade, querer devorar tudo. Ela é especificamente o ódio dirigido ao bem do outro, não porque o outro seja mau, mas porque sua existência como objeto bom evidencia nossa própria falta, nossa incompletude. No adulto isso se manifesta de forma mais sofisticada, mas não menos dolorosa. Quando alguém próximo conquista algo que tocaria em nossos desejos mais profundos, seja sucesso profissional, liberdade financeira, um corpo saudável, um relacionamento estável ou reconhecimento, a inveja parece como um incômodo silencioso. Não significa necessariamente que você queira destruir o outro, mas significa que aquilo toca em algo seu, algo que falta, algo que dói, algo que você queria viver e ainda não viveu. E muitas vezes, em vez de reconhecer esse sentimento com honestidade, a pessoa nega e diz para si mesma: não é inveja, é só que ele mudou, eu fico feliz por ela, mas na verdade eu nem me importo. A negação é uma defesa poderosa, porque assumir a inveja exige admitir vulnerabilidade. Eu desejo algo que o outro tem e isso me faz sentir pequeno. Reconhecer a inveja é reconhecer nossa própria falta, e isso é insuportável para o narcisismo. Por isso, em vez de se aproximar e celebrar, a pessoa se afasta, cria distância emocional, faz comentários sutis que desqualificam. Foi sorte, teve ajuda dos pais, não vai durar. Ou simplesmente some do convívio sem conseguir explicar o motivo.
Na prática clínica, vejo esse padrão com frequência dolorosa. Um homem de 42 anos atendia, relatava com certa culpa: eu gosto do meu cunhado, mas desde que ele vendeu a empresa e comprou uma casa na praia, eu evito ir à casa da minha irmã. Não sei explicar. Me dá uma sensação ruim. No fundo, o sucesso do cunhado espelhava o sonho que ele mesmo tinha abandonado anos antes por medo de arriscar. A inveja não era desejo de destruir o cunhado, mas dor pela própria vida não vivida. A negação não é nada, mantinha o afastamento. Uma paciente de 31 anos vibrava com as conquistas de influencers distantes, mas quando a amiga conseguiu uma promoção importante e começou a viajar mais, ela começou a responder mensagens com atraso e a cancelar planos. Eu fico feliz por ela, dizia, mas no setting analítico emergia a verdade. Parece que ela está vivendo a vida que eu planejava para mim aos 30 anos. A inveja kleiniana aparecia como ataque ao objeto bom próximo, não destruindo a amiga fisicamente, mas danificando o elo afetivo para aliviar a dor da comparação. Freud já havia tocado nesse terreno ao falar da ambivalência nos vínculos. Lacan reforçaria dizendo que o que dói não é o objeto em si, mas o gozo imaginado do outro. O sucesso do próximo não é neutro, ele revela nossa castração simbólica de forma íntima demais. A inveja, portanto, não é sinal de que você é uma pessoa ruim, é sinal de que você é humano, e que ainda carrega feridas narcísicas não elaboradas. O grande desafio não é eliminar a inveja, ela é estrutural, segundo Klein. É conseguir nomeá-la, tolerá-la e transformá-la. Quando conseguimos passar da posição esquizoparanoide, onde o outro bom precisa ser atacado, para a posição depressiva, onde reconhecemos o outro como inteiro e sentimos gratidão, a inveja pode se converter em admiração genuína e, por fim, em inspiração. Reconhecer a inveja não nos diminui. Pelo contrário, é o primeiro passo para deixarmos de ser reféns dela. A distância protege da inveja, a proximidade a revela, e só quem tem coragem de olhar para esse espelho incômodo consegue construir relações mais livres, mais honestas e paradoxalmente mais próximas. Idealização do distante. Quando a pessoa é distante, você idealiza. Você vê só o recorte, só o sucesso, só o resultado brilhante que aparece nas telas, nos estádios ou nas entrevistas. Você não vê as falhas, as noites de insônia, as dúvidas, os fracassos ou o custo emocional que veio junto. A distância cria um filtro perfeito, permite que você construa uma imagem elevada, quase sobre-humana, do outro. Sigmund Freud já falava sobre a idealização como um mecanismo psíquico importante. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, 1921, e em seus estudos sobre o narcisismo, ele descrevia como colocamos certos objetos, pessoas, líderes, ídolos, em um lugar elevado, quase divino. Ao idealizar, projetamos neles qualidades grandiosas que completam nosso próprio ideal do eu. E com isso, não nos sentimos ameaçados, porque aquele lugar parece inalcançável.
O ídolo distante vira uma figura de admiração segura. Você pode amá-lo, torcer por ele, até fantasiar uma conexão sem que isso cobre nada de você. A idealização protege o narcisismo. Ela mantém o outro num pedestal tão alto que não há risco real de comparação direta. Freud via nisso um dos pilares das relações de massa. O herói ou o líder idealizado une as pessoas exatamente porque está longe o suficiente para não confrontar as limitações individuais. Mas o conhecido não permite essa mesma idealização confortável. O conhecido mostra que é possível. Quando alguém próximo, o amigo de faculdade, o primo, o colega de trabalho ou o irmão, conquista algo significativo, ele não aparece como uma imagem recortada e perfeita. Ele é real. Divide o mesmo contexto, a mesma realidade, as mesmas limitações iniciais que você conhece bem. Seu sucesso não fica no campo da fantasia, inalcançável. Ele prova de forma concreta que alguém como eu pode chegar lá. E isso confronta. Confronta porque quebra a narrativa confortável de que é impossível para gente como nós. Confronta porque revela que as barreiras que você acreditava serem intransponíveis talvez sejam, em grande parte, internas. Confronta porque transforma a admiração distante em uma pergunta incômoda: se ele conseguiu, porque eu ainda não. Na visão de Elaine Klein, esse confronto ativa a inveja primordial. O objeto bom, próximo, deixa de ser uma fantasia distante e se torna uma presença que evidencia nossa própria falta. Em vez de gratidão pela possibilidade que ele representa, surge o impulso de desqualificar ou se afastar, uma forma de restaurar o equilíbrio narcísico ameaçado. Lacan acrescentaria que o distante permite uma idealização no registro imaginário. Projetamos nele um gozo pleno que não nos cobra nada. Já o próximo ocupa o lugar de rival especular. Seu sucesso não é só dele. Ele denuncia nossa castração simbólica, de forma íntima demais. O conhecido não permite a ilusão de que isso só acontece com super-humanos. Ele mostra a impossibilidade real, e é exatamente aí que o desconforto explode. Na prática do consultório, esse mecanismo aparece com clareza. Uma paciente de 28 anos seguia com devoção uma influenciadora de Midsight e negócios que morava em outro país. Vibrava com cada lançamento, cada vitória. Mas quando a irmã mais nova, que dividiu o mesmo quarto até poucos anos antes, abriu seu próprio estúdio de design e começou a ganhar visibilidade, ela sentiu uma irritação inexplicável. Ela teve sorte com os contatos, dizia. No fundo, a irmã próxima quebrava a idealização confortável. Mostrava que alguém com a mesma origem, mesma idade aproximada e mesmas oportunidades iniciais podia conquistar o que ela ainda adiava por medo. A idealização do distante era segura. O sucesso do conhecido confrontava. Um homem de 45 anos torcia fanaticamente por um empresário famoso que via em podcasts e entrevistas. Aquele cara é outro nível, repetia. Porém, quando o sócio minoritário da própria empresa, alguém com quem convivia diariamente, fechou um contrato importante e recebeu reconhecimento interno, ele começou a minimizar. Foi Taine. Qualquer um faria.
O conhecido não permitia a idealização elevada. Ele mostrava que o sucesso era possível no mesmo ambiente, com recursos semelhantes. Isso ativou o confronto narcísico. Se ele consegue aqui, o que eu estou fazendo de diferente? A idealização do distante, portanto, funciona como um anestésico emocional. Ela permite torcer, vibrar e admirar sem custo, mas também nos mantém presos numa ilusão, a de que o brilho só existe longe de nós. O conhecido, ao contrário, tira o véu. Ele não oferece o luxo da distância. Ele oferece a prova viva de que o caminho pode ser percorrido por alguém como eu. E é exatamente por isso que incomoda tanto. Reconhecer essa diferença é o começo da liberdade psíquica. Quando paramos de precisar idealizar o distante para nos sentirmos seguros, podemos começar a olhar para o próximo não como ameaça, mas como possibilidade real e, quem sabe, como inspiração genuína. A distância alimenta a idealização. A proximidade revela a possibilidade. E só quem consegue suportar essa revelação sem fugir está realmente pronto para crescer. O desconforto com a proximidade. Quando alguém próximo cresce, você não pode dizer com a mesma facilidade: isso não é para mim, é coisa de outro mundo, eu não tenho as mesmas oportunidades, porque a prova está ali, bem diante dos seus olhos. A pessoa que conquistou algo significativo divide com você contexto, história, limitações parecidas, idade próxima, ambiente semelhante. Ela não veio de outro planeta. Ela não é um super-herói inalcançável. Ela é alguém real, de carne e osso, que você conhece de perto. Isso quebra as desculpas confortáveis que costumamos construir para justificar nossa própria estagnação. Quebra a narrativa de que o sucesso é só para os outros. Quebra a ilusão de que as barreiras são puramente externas e insuperáveis. E esse rompimento gera um desconforto profundo. Diante dessa quebra, surge basicamente duas reações possíveis. Ou você se inspira, ou você se defende. E muitas pessoas, sem perceber, escolhem o caminho da defesa. A defesa pode vir de várias formas sutis, quase invisíveis, se afastando emocionalmente. Ele mudou, agora só fala de trabalho. Diminuindo o outro, foi sorte, teve ajuda, não vai durar muito, está se achando. Ignorando deliberadamente. Nem curti o post, não comentei nada, melhor nem falar sobre isso. Criando rivalidade velada ou piadinhas construtivas que carregam uma ponta de azedume, ou simplesmente sentindo uma irritação difusa sem conseguir nomear o motivo. Essas defesas não surgem porque a pessoa é má ou invejosa por natureza. Elas são mecanismos psíquicos automáticos para proteger o equilíbrio narcísico ameaçado. Quando o sucesso do próximo expõe nossa própria falta, o psiquismo reage como se estivesse sob ataque e ativa as defesas conhecidas. Freud explicava que o ego usa defesas para lidar com angústias insuportáveis. A proximidade do sucesso alheio gera uma angústia narcísica específica. A de se ver confrontado com possibilidades não realizadas. Idealizar o distante era confortável, porque mantinha o outro num pedestal inalcançável. Já o próximo quebra esse pedestal e nos obriga a olhar para o espelho. Melanie Klein descrevia essa reação como um movimento de volta à posição esquizoparanoide. Em vez de integrar o objeto bom e sentir gratidão,
O psiquismo tende a atacar ou se afastar para não suportar a dor da inveja e da falta. O afastamento ou a desqualificação funcionam como uma forma de estragar psiquicamente o bem do outro, aliviando temporariamente o desconforto interno. Lacan diria que o sucesso do próximo revela, de forma crua, nossa castração simbólica. Ele ocupa o lugar de rival no imaginário e mostra que o gozo não é exclusivo dos outros distantes. A defesa surge como uma tentativa de restaurar a ilusão de que isso não é para gente como eu. Na prática clínica, vejo essas defesas com frequência. Uma paciente relatava que quando a prima, com quem tinha uma relação próxima desde a infância, lançou seu próprio curso online e começou a faturar bem, ela simplesmente parou de responder as mensagens com a mesma frequência. Não sei, me dá preguiça de conversar agora. No fundo, o crescimento da prima quebrava a desculpa de que ninguém da nossa família consegue empreender. A proximidade tornava impossível manter a narrativa de impossibilidade. Um homem de 38 anos vibrava com cada vitória do seu time e do técnico idolatrado. Porém, quando o melhor amigo de anos conseguiu uma promoção significativa no mesmo setor em que ele trabalhava, ele começou a fazer comentários como: cuidado para não se queimar de tanto trabalhar. O sucesso do amigo próximo gerou desconforto porque mostrava que era possível crescer no mesmo ambiente. Isso confrontava suas próprias escolhas de carreira estagnadas. O desconforto com a proximidade, portanto, não é sinal de fraqueza de caráter. É sinal de que o outro está cumprindo, sem querer, um papel incômodo, o de espelho vivo. Ele não permite mais as desculpas fáceis. Ele prova que o caminho existe e pode ser trilhado por alguém como você. Diante dessa prova, cada um escolhe ou aceita o convite ao crescimento, transformando o desconforto em inspiração, curiosidade e ação. Ou se protege, mantendo a distância emocional, a minimização ou o afastamento, preservando temporariamente o conforto narcísico, mas pagando o preço de relações mais superficiais e de uma vida menos realizada. A verdadeira maturidade psíquica começa no momento em que conseguimos tolerar esse desconforto sem destruir o laço, quando o sucesso do próximo deixa de ser ameaça e passa a ser possibilidade real. Porque, no fim das contas, torcer por quem está longe é fácil. O difícil e o que realmente transforma é conseguir celebrar quem está perto. Caso clínico. Um paciente me disse, em uma das primeiras sessões, com certa hesitação na voz: eu fico feliz pelas pessoas, mas quando é alguém próximo, eu travo. Ele não estava mentindo. De fato, ele conseguia vibrar com as conquistas de influenciadores, atletas e figuras públicas que via de longe. Compartilhava histórias, comentava, defendia. Mas quando um amigo de longa data conseguia uma promoção, quando o primo lançava um negócio que começava a dar certo, ou quando o irmão mais novo comprava o primeiro imóvel, algo dentro dele simplesmente parava. O sorriso ficava forçado, a mensagem de parabéns demorava a sair, e muitas vezes ele simplesmente se afastava do convívio por um tempo, sem conseguir explicar o motivo nem para si mesmo. Ao longo das sessões, ficou claro que não se tratava de falta de caráter, mesquinharia ou maldade disfarçada. Era um confronto interno profundo, inconsciente na maior parte do tempo.
Ele via amigos evoluindo, mudando de carreira, ganhando visibilidade, construindo uma vida que parecia mais alinhada com os sonhos que ele mesmo tinha aos 20 anos. E isso ativava uma sensação dolorosa de atraso, de não estar onde queria estar, de ter perdido tempo. As perguntas internas surgiam com força: por que ele conseguiu e eu ainda estou aqui? O que eu fiz de errado na minha vida? Será que eu não sou capaz? Essas perguntas não eram neutras. Elas ecoavam a comparação social descrita por Leon Festinger. Quando o outro é próximo e semelhante, a comparação para cima se torna especialmente ameaçadora, gerando dissonância cognitiva e uma sensação de inadequação que o psiquismo tenta resolver rapidamente. Para não sentir isso com tanta intensidade, ele se defendia da única forma que o inconsciente sabia fazer, distanciando-se, criava desculpas. Ele está muito ocupado agora, minimizava as conquistas. Foi mais sorte do que competência, ou simplesmente ignorava o assunto. Era uma defesa narcísica clássica, proteger o eu da ferida de se ver confrontado com possibilidades não realizadas. Freud ajudaria a entender isso pelo narcisismo das pequenas diferenças. O sucesso do quase igual fere mais do que o do distante, porque ameaça a imagem que temos de nós mesmos. Melanie Klein iria mais fundo. O amigo próspero funcionava como um objeto bom próximo, reativando a inveja primordial, não o desejo de destruir o outro, mas a dor de ver o bem existir fora de si e sentir a própria falta, em vez de integrar esse objeto e sentir gratidão, posição depressiva. O paciente regredia à posição esquizoparanoide, atacando o elo afetivo através do afastamento. Lacan completaria o quadro. O próximo ocupava o lugar de rival no espelho imaginário. Seu brilho denunciava a castração simbólica do paciente, o gozo que ele imaginava o outro possuir de forma plena, enquanto ele se sentia faltante. O distanciamento era uma forma de não ter que sustentar esse olhar. O trabalho analítico não consistiu em ensinar o paciente a ser mais generoso ou a parar de sentir inveja. Isso seria superficial e ineficaz. Consistiu em criar um espaço seguro para que ele pudesse reconhecer esse mecanismo sem se julgar como uma pessoa ruim. Aos poucos ele conseguiu nomear o desconforto. Não é que eu não queiro o bem dele, é que o bem dele me lembra do que eu ainda não conquistei em mim. Quando ele conseguiu reconhecer isso com sinceridade, sem negação, sem culpa paralisante, algo mudou. Ele deixou de se comparar de forma destrutiva, onde o sucesso do outro servia apenas para se punir ou se sentir inferior. Começou a usar aquilo como referência. Se ele conseguiu partindo de um ponto semelhante ao meu, talvez eu também possa. A inveja, antes silenciosa e destrutiva, foi sendo transformada em admiração elaborada. O afastamento deu lugar a conversas mais honestas. Ele conseguiu pela primeira vez em anos parabenizar um amigo próximo com genuína alegria, não porque o sentimento ruim desapareceu por completo, mas porque ele aprendeu a tolerá-lo sem deixar que ele destruísse o laço. Esse caso ilustra o que a psicanálise ensina há mais de um século. A inveja e o desconforto com a proximidade não são falhas morais. São movimentos psíquicos estruturais enraizados na forma como nos constituímos como sujeitos. Lacan. Na economia narcísica, Freud, e na relação primordial com o objeto bom, Klein. O que diferencia as pessoas não é a ausência desses sentimentos, mas a capacidade de nomeá-los, suportá-los e transformá-los. Reconhecer o mecanismo é o primeiro passo para a liberdade.
deixar de usar o sucesso do próximo como prova de nossa própria insuficiência e começar a usá-lo como bússola possível. Isso é o que marca a passagem para uma posição mais madura, onde a proximidade deixa de ser ameaça e passa a ser muitas vezes inspiração, porque no fundo o maior ganho não é apenas conseguir torcer pelo outro, é conseguir olhar para si mesmo com todas as suas faltas e possibilidades sem precisar fugir do espelho que o próximo inevitavelmente nos oferece. O caminho mais honesto. O ponto aqui não é fingir que você não sente, não é forçar um eu fico super feliz, quando na verdade há um nó na garganta ou uma pontada no peito. Fingir seria mais uma defesa, outra forma de negação. O caminho mais honesto é reconhecer que o desconforto existe, reconhecer que a inveja está ali, não como prova de que você é uma pessoa ruim, mas como sinal de que algo profundamente humano está acontecendo. Reconhecer que o sucesso do próximo tocou em uma ferida narcísica, em uma falta antiga, em um desejo que ainda não foi realizado. Porque quando você reconhece, você para de reagir automaticamente, para de se afastar, de minimizar, de ignorar ou de atacar o elo afetivo sem entender porquê. A reação defensiva perde força quando ganha nome e consciência. E aí você pode fazer a pergunta que muda tudo. O que isso no outro está tocando em mim? Essa pergunta é transformadora porque ela tira o foco do outro e traz de volta para você. Deixa de ser porque ele conseguiu e eu não, e passa a ser o que o sucesso dele revela sobre os meus próprios desejos não realizados, sobre os meus medos, sobre as minhas escolhas repetidas. Melanie Klein chamaria isso de passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva. Na primeira, o objeto bom, o próximo que brilha, precisa ser atacado ou evitado para não doer. Na segunda, conseguimos ver o outro como um todo, com suas conquistas e limitações, e sentimos gratidão pela existência desse bem, em vez de precisar destruí-lo psiquicamente. A inveja não desaparece completamente. Ela é estrutural, mas pode ser elaborada e transformada em admiração e inspiração. Freud via nesse movimento a capacidade de o ego tolerar a angústia narcísica sem recorrer a defesas primitivas. Reconhecer a ferida narcísica, eu me sinto atrasado, eu sinto falta de realização, permite que o ideal do eu seja ajustado de forma mais realista, em vez de projetado de maneira grandiosa e inalcançável no distante. Lacan reforçaria que essa pergunta nos tira do registro puramente imaginário, onde o outro é rival especular que nos denuncia a falta, e nos aproxima do simbólico. Aceitamos que o desejo é sempre desejo do outro, mas podemos negociar com nossa própria falta de forma mais livre. O foco sai do brilho do outro e vai para o que eu quero construir na minha própria vida. Leon Festinger, pela lente da comparação social, mostraria que ao fazer essa pergunta mudamos o tipo de comparação. Em vez de usá-la apenas para cima de forma destrutiva, gerando ressentimento, passamos a usá-la como referência útil, o que ele fez, que eu também posso experimentar. Na prática clínica, vejo essa mudança acontecer de forma concreta e libertadora. Um paciente que antes se afastava sempre que um amigo próximo avançava profissionalmente, começou, após meses de análise, a fazer exatamente essa pergunta em voz alta nas sessões. Quando ele contou que fechou o contrato, eu senti um aperto. O que isso tocou em mim? Percebi que era o sonho de ter mais autonomia que eu abandonei há anos por medo de instabilidade. Ao trazer o foco para si, ele parou de precisar desqualificar o amigo. Conseguiu enviar uma mensagem sincera de parabéns
e mais tarde pedir conselhos sobre como ele mesmo poderia dar os próximos passos. A proximidade que antes ameaçava passou a nutrir. Outra paciente relatava: eu reconheci que a inveja da minha irmã não era porque eu queria o sucesso dela, mas porque eu queria me sentir tão viva quanto ela parecia estar. Isso mudou tudo. Em vez de me comparar destrutivamente, comecei a me perguntar o que eu poderia fazer hoje para me sentir mais viva também. O reconhecimento tirou o peso moral. Eu sou uma pessoa invejosa e colocou a responsabilidade no lugar certo, no próprio desejo. Reconhecer não elimina o desconforto de imediato. Ele continua existindo, às vezes mais brando, às vezes mais forte, mas ele deixa de ser um senhor invisível que comanda suas ações e passa a ser um sinal útil. Um indicador de que há algo em você pedindo atenção, movimento ou elaboração. Esse é o caminho mais honesto da maturidade psíquica. Parar de precisar idealizar o distante para se sentir seguro. Parar de atacar ou se afastar do próximo para proteger o ego. Começar a usar o sucesso alheio, especialmente o de quem está perto, como um espelho honesto que nos convida a crescer. Porque torcer por quem você nunca viu continua sendo fácil e sem custo. O verdadeiro teste da integridade emocional é conseguir olhar para quem divide a vida com você e dizer com sinceridade cada vez maior: que bom que você está brilhando. Isso não me apaga, na verdade me mostra que também é possível para mim. O caminho mais honesto não é nunca sentir inveja, é sentir, reconhecer, perguntar o que isso toca em mim e, a partir daí, escolher conscientemente se vai se defender ou se vai se mover. E é nesse movimento consciente que a proximidade deixa de ser ameaça e se torna finalmente um dos maiores presentes que podemos receber, a chance real de não caminhar sozinhos. Depois de tudo isso, da proteção da distância, do mecanismo da comparação, do outro como espelho incômodo, da inveja que ninguém gosta de assumir, da idealização confortável, do distante, do desconforto inevitável que surge quando alguém próximo cresce, resta uma pergunta simples e incômoda: por que é tão fácil torcer por quem nunca vimos na vida e tão difícil apoiar quem está perto de nós? A resposta, construída ao longo de mais de um século de psicanálise, é dolorosamente clara. A distância protege nosso narcisismo frágil. Ela permite idealização segura, identificação sem risco e admiração sem custo. Podemos projetar no distante nossos ideais, desejos e até uma versão melhorada de nós mesmos, sem que isso nos confronte de verdade. Freud já mostrava isso na ambivalência das identificações em massa. Lacan revelava o jogo do espelho imaginário, onde o outro longínquo nos oferece a ilusão de gozo pleno sem nos denunciar nossa própria falta. Melanie Klein explicava como a inveja primordial se acalma quando o objeto bom permanece distante e intocável. Mas a proximidade revela. Ela quebra as desculpas, ela ativa a comparação social, Festinger, reativa a ferida narcísica e transforma o outro em um espelho honesto demais. Quando alguém que divide o nosso mundo, amigo, irmão, colega, parceiro, conquista algo significativo, não conseguimos mais dizer: isso não é para mim. A prova está ali, caminhando ao nosso lado, e isso incomoda. Por isso, muitas vezes, reagimos com defesas automáticas, afastamento, minimização, silêncio ou até uma pontada de azedume disfarçado de humor. Não porque sejamos pessoas ruins, mas porque o psiquismo humano ainda prefere preservar o equilíbrio narcísico a tolerar a dor de se ver confrontado com suas próprias possibilidades não realizadas.
O caminho mais honesto não é fingir que não sentimos nada, não é forçar uma felicidade artificial, é reconhecer a inveja quando ela aparece, reconhecer o desconforto quando o sucesso do próximo toca em nossos desejos adiados, reconhecer a pergunta incômoda: o que isso no outro está tocando em mim? Essa pergunta muda tudo, ela tira o foco do outro e traz de volta para nós. Transforma a inveja destrutiva em combustível possível. Passa da posição esquizoparanoide, Klein, onde atacamos ou fugimos do objeto bom, para a posição depressiva, onde conseguimos integrar o bem alheio e sentir gratidão genuína. Permite que o espelho deixe de ser ameaça e passe a ser convite ao crescimento. O verdadeiro teste de maturidade emocional não está em vibrar com o gol de um jogador que nunca conheceremos, nem em defender um influenciador que não sabe da nossa existência. O verdadeiro teste está em conseguir olhar nos olhos de quem está perto, com todas as semelhanças, diferenças e histórias compartilhadas, e celebrar seu brilho sem que isso nos apague. Porque torcer por quem está longe é fácil e sem risco. Celebrar quem está perto exige coragem. Coragem de tolerar a comparação, de suportar a falta, de reconhecer o desejo próprio e de não precisar destruir o laço para se sentir inteiro. Quando conseguimos fazer isso, algo profundo se transforma. A proximidade deixa de ser ameaça e se torna um dos maiores presentes que a vida pode oferecer. A chance de crescer junto, de se inspirar mutuamente e de construir relações mais verdadeiras, menos defensivas e mais livres. Da próxima vez que alguém próximo conquistar algo que você também deseja, pare por um instante antes de reagir automaticamente. Respire, pergunte-se: o que isso está tocando em mim? Então escolha com mais consciência. Ou você se defende, ou você se permite crescer. O caminho mais honesto é esse, e é também o mais libertador.